acho que eu posso trazer já o primeiro case aqui, que a gente trata muito dessa questão de pensar diferente, tá? Porque às vezes realmente a gente tem algumas travas, né? E a gente se deparou uma vez com uma situação de uma empresa, ela tinha uma prática, que não vou nem falar se é uma boa prática ou não, mas enfim, era uma prática que ela exercia por conta até da localização das unidades, que ela, quando tinha necessidade de locar um equipamento, ela, muitas vezes até por imposição do próprio fornecedor, né, ela locava esse equipamento e garantia, né, uma verba fixa para o equipamento, tá? Então, isso era uma garantia para o fornecedor, porque se eventualmente aquele equipamento não girasse, né? Essa verba fixa estava atrelada a uma quantidade de horas, né, de disponibilidade ali. Mas se esse equipamento não girasse, acabasse a coisa não acontecendo, não tendo, né, volume de trabalho, ele pelo menos estava garantido que o equipamento estava lá disponibilizado e ele estava sendo remunerado por isso, né? Então, aí, o que a gente percebeu é que nessa questão da verba fixa, eu acho que aí é o que a gente tentou mostrar ali naquele momento, né, Godoy? O caso que a gente estava lendo daquele contrato era que você tinha diversos equipamentos nessa situação, com a verba fixa contratada e baixíssima utilização, tá? E aí, então, você estava garantindo realmente o fornecedor, né? O nosso cliente, ele não estava assim bem garantido, vamos dizer assim, né? Por isso que eu falei desde o início que talvez a gente não poderia chamar aí de uma boa prática, porque era uma balança que pesava só para um lado, né? Então, acho que esse é o primeiro case aí que eu te trago, Godoy, dessa situação, né? De uma situação onde você precisa de um determinado equipamento, ele precisa estar ali disponível, mas você não tem como garantir, né, um número mínimo de horas, tá? Uma quantidade mínima de horas. De horas de uso do equipamento, isso, né? De horas de uso. E aí você tem uma verba fixa contratada, você tem que pagar, use, utilize ou não utilize, né? E aí, qual a solução, o que a gente poderia, né, de trazer de sugestão de melhoria para esse cliente nosso, né? Não, bacana. É um exemplo que acaba abrindo vários braços, né? Porque locação de equipamento, isso a gente encontra, acho que em 100 de 100, né? Isso. Agora, não, entendi. Quer dizer, toca para frente, Luiz, eu não quero te dar muito boa essa. Não, imagina. Então, assim, um tipo de escopo, né, que você encontra em 100 de 100 casos, né, de empresas que você entra. Acho que não existe nenhuma empresa grande no nível que nós trabalhamos que não tenham vários contratos de aluguel de equipamento, seja ele qual for a sua linha de trabalho aí, né? O primeiro ponto que a gente pode começar a conversar aí, Robert, é sobre dimensionamento, né? Porque quando você fala que eu tenho uma disponibilidade física, eu tenho uma utilização baixa, né? Então, ou seja, sua disponibilidade física acaba ficando imensa, porque você tem uma quantidade de horas paradas, você tem uma quantidade imensa de horas disponíveis, né? Imensa de horas paradas e, por consequência, poucas de horas trabalhadas, né? É importante, assim, primeiro, acho que o primeiro grande ponto é não só o gestor, né, na hora que está construindo o escopo, mas também o analista da célula que vai apoiá-lo e também próprio time de compras, ter muito claro essa distinção, né? A gente percebe até alguns pontos conceituais aí, né, Robert, de que existe um pouco essa confusão quando você chega para conversar com o gestor de contrato, de o que é hora trabalhada, o que é hora disponível, o que é hora verba fixa, onde que entra o quê, onde... Então,
você tem lá as horas disponíveis, que é o quanto você contratou, né? Então, nesse caso, eu tenho 24 por 7, né? Então, durante o mês inteiro, eu tenho lá 24 horas por dia desse equipamento contratado. Se ele está mobilizado lá e não sai de lá da sua planta nunca, ele tem como horas disponíveis aquele tanto, né? Aí você tem as suas horas paradas por alguns motivos, né? Ela pode ser parada intencionalmente ou não intencionalmente, né? Por ociosidade. Esse intencional é manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva, né? Deslocamento, abastecimento, enfim, né? Você tem as paradas que são, vamos dizer assim, obrigatórias, são os pit stops, né? Então, dessas horas de pit stops, você tem que descontar, porque ela não pode entrar no percentual aí que vai te trazer a disponibilidade física, né? E o que sobra é efetivamente o que você tem de tempo livre, né, disponível daquele equipamento para trabalhar. Se você trabalhou um X daquele e não o total, você faz uma continha ali e chega no tal do percentual de disponibilidade física, né? E é impressionante, cara, porque assim, o que a gente percebe, né, Robert, é que a gente não encontra, na hora da construção do escopo, um relatório de eficiência e de utilização de equipamentos, né? E aquele equipamento não nasceu aquele dia, né?